Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 8 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O presidente Lula participou nesta terça-feira da abertura do 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção, ENIC, em São Paulo. Durante o evento, Lula afirmou que o país está enxugando o gelo há mais de 50 anos, por não conseguir reduzir o déficit habitacional, apesar de que 8 milhões de casas foram construídas por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos ouvir o presidente. Mesmo sendo o meu governo o que mais construi casa, porque desde que a gente começou Minha Casa Minha Vida, nós já fizemos quase 8 milhões de casas. E ainda temos um déficit de 7. Significa que nós estamos enxugando gelo. Significa que nós precisamos fazer muito mais. Porque por mais que a gente faça, a gente sabe que a maioria das casas construídas nesse país ainda é casa construída no mutirão, pelas pessoas que invadem um terreno, que compram um terreninho 5 por 25 e vai fazendo as casas toda torta, mas vai fazendo. Quando nós criamos o programa Moradia, nós tínhamos naquela época 3 milhões e 700 mil casas construídas pelo próprio povo. E nós estamos fazendo muita casa e ainda temos 7 milhões de déficit. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós precisamos dar um salto de qualidade naquilo que nós fizemos. E tudo isso custa dinheiro. E a definição que nós temos que ter é se isso é gasto ou investimento. Essa é a grande definição que a gente tem que ter enquanto governo. Na minha opinião, tudo isso é investimento. Da mesma forma que investir na construção de casa para o povo, ninguém pode dizer que é gasto. É investimento. Porque não só você está construindo ativos produtivos para a sociedade, para o país, como você está dando garantia. Quem é que não quer um ninho? Vocês já viram um passarinho não querer construir o seu ninho, sabe, toda primavera? Então, companheiros, nós precisamos dar um jeito de dar um salto de qualidade. Se fazer a quantidade de casa que nós estamos fazendo ainda não dá conta da gente vencer esse tal de déficit habitacional, é preciso que a gente seja criativo e que a gente pense mais. É preciso criar mais dinheiro, inventar mais fundo, inventar mais alguma coisa, porque nós precisamos resolver o déficit habitacional. Ainda tem muita palafita nesse país. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês saberem o seguinte: esse país vai ter que dar certo. Esse país vai ter que dar certo e, pelo amor de Deus, vocês têm que ajudar a gente a acabar com essa marca de 7 milhões. Faz 51 anos, gente. 51 anos. Vocês já fizeram casa, todo mundo aqui já deve ter feito muita casa. Mas algo está acontecendo, parece que a gente está enxugando gelo. Depois de 51 anos, eu pedi para o meu presidente do sindicato, quantas casas falta fazer? 7 milhões. Cara, eu não vou viver mais 51 anos, eu vou viver só até 120 anos. Pelo amor de Deus, vamos pelo menos para o povo brasileiro pagar essa dívida. Vamos, se não zerar, pelo menos alguém me dizer, Lula caiu para 6 milhões e 999 o déficit. Aí eu ficarei feliz. Para ouvir o áudio completo, acesse o portal da Rádio Gov. Anota aí, radiogov.ebc.com.br.
E a gente segue essa edição com uma informação importante do Ministério da Educação. Já está aberta a segunda chamada para o programa Pé de Meia Licenciaturas, que concede bolsas de R$ 1.050 para estudantes de cursos presenciais de licenciatura. Dilson Santa Fé tem mais informações. O Ministério da Educação, MEC, abriu nesta segunda-feira, dia 7 de abril, a segunda chamada para o programa Pé de Meia Licenciaturas, que concede bolsas a estudantes de cursos presenciais de licenciatura. Podem se inscrever candidatos elegíveis que não foram contemplados na primeira chamada e que tenham sido aprovados via SISU, ProUni ou FIES com nota mínima de 650 no Enem 2024. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Freire, com cadastro de currículo, dados pessoais e confirmação da matrícula ou CPF. O MEC já divulgou o resultado preliminar da primeira chamada. A lista está disponível no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. Os recursos podem ser apresentados até 9 de abril. A bolsa é de R$ 1.050 mensais, sendo R$ 700 de saque e R$ 350 em poupança, pagos pela CAPES até o 5º dia útil do mês seguinte ao cadastramento. O Pé de Meia Licenciaturas faz parte do programa Mais Professores para o Brasil. A iniciativa, segundo o Ministério da Educação, visa fortalecer a formação docente, valorizar o magistério e ampliar o acesso à carreira docente no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O Ministério da Educação anunciou investimentos na educação de Sergipe. Pé de Meia, ProJovem, Partiu IF e Novo PAC estão dentro do rol de programas com entregas no Estado. Saiba mais agora. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC anunciou nesta terça-feira, 8 de abril, investimentos na educação de Sergipe. São investimentos em diferentes programas da pasta que atendem diretamente a estudantes e redes de ensino do Estado. Apenas para o Pé de Meia, o MEC destinou um total de R$ 147 milhões em incentivos aos jovens sergipanos participantes da poupança do ensino médio em 2024. Neste ano, 59 mil estudantes de Sergipe já receberam a primeira parcela do programa, paga na última semana, referente à matrícula do ano letivo, o que corresponde a 75% dos jovens matriculados no ensino médio público do Estado. O número é parcial, apurado até 3 de abril. O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve no evento e destacou o papel do Pé de Meia no futuro dos jovens sergipanos. Quase 500 mil de jovens que todo ano, como vocês, saem da escola. E o maior motivo de abandonar a escola é ter que trabalhar. Por isso, só um presidente com a sensibilidade, como o presidente Lula tem, de cuidar das pessoas, criou o programa Pé de Meia, que hoje já beneficia 4 milhões de jovens em todo o país. Aqui em Sergipe, 63 mil jovens. Durante a visita em Aracaju, o MEC também anunciou outras iniciativas no Estado. O repasse de R$ 3,3 milhões para a retomada do ProJovem, R$ 1,6 milhão de investimento para o programa Partiu IF, que beneficiará alunos de baixa renda do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas. E para a educação básica, Sergipe vai ganhar 2 escolas de tempo integral. Para encerrar a agenda no Estado, a comitiva do MEC visitou ainda as obras de reforma da Escola Estadual Professor Francisco Portugal, que recebeu aportes de R$ 1,7 milhão das obras em execução. Para saber mais ações do Ministério da Educação em Sergipe e em outros estados, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De educação, vamos para a segurança. O Ministério da Justiça e Segurança Pública começou a enviar notificações via WhatsApp para celulares com alerta de roubo, furto ou perda. O alerta é direcionado a pessoas que adquirem telefones com restrição. Saiba como se prevenir com Lucília Araújo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública começou a enviar notificações via WhatsApp para celulares com alerta de roubo, furto ou perda.
Quando o aparelho nessas condições é religado, ele recebe uma mensagem de alerta. A notificação é enviada por meio do programa Celular Seguro. A mensagem informa que existe um alerta por roubo, furto ou extravio no e-mail, que é a identidade do aparelho, e pede que o usuário acesse o site do Celular Seguro para saber como regularizar a situação. O objetivo, segundo o governo federal, é alertar usuários que compraram aparelhos com restrição. Quem receber a notificação deve acessar o site do programa e comparecer a uma delegacia para regularizar a situação. Se não apresentar nota fiscal ou prova de que fez o alerta, o celular deve ser devolvido. Antes da compra, também é possível consultar se o aparelho tem alguma restrição por roubo ou furto. No site do Celular Seguro, é só ir no campo Celulares com restrição e verificar o e-mail que aparece nas informações do aparelho. Se tiver tudo certo, aparece a mensagem e-mail sem restrições. De acordo com o governo, esse sistema visa restituir os aparelhos às vítimas e coibir o comércio ilegal de celulares no país. Acesse mais informações em gov.br/celular seguro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Olha, a probabilidade de alguém devolver um celular roubado ou furtado à polícia depois de receber uma mensagem dessa do governo, imagino que seja muito baixa, né? Isso se deve a alguns fatores, né? O desconhecimento da lei, né? A pessoa nem sabe que isso está rolando. Muitas pessoas imaginam que nem sabem o que isso está rolando. Compram celulares de segunda mão, não sabem se o produto é roubado, vão se preocupar com nota fiscal e tal. Isso não é uma cultura do brasileiro, né? Podem estar com medo de represália também, recebe aquele... Imagina, né? Esse celular é produto de furto, de não sei. Eu não sei como é que é a mensagem, mas imagino que seja alguma coisa assim. O cara bota o chip novo no celular velho e já vem logo uma mensagem do governo. Aí é o medo de represália. Ih, me lasquei, o que eu vou fazer com isso e tal? Tem a questão do, e agora? Eu vou perder o dinheiro? Comprei o celular da Mariazinha lá e ela também não sabia que era roubado e tal. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? E aí a falta de informação também de como e onde devolver o aparelho. Vai ser uma confusão, mas a gente não pode ignorar e simplesmente deixar para lá, né? É importante ressaltar que a receptação de produtos roubados é crime. Então, se você recebeu uma mensagem no celular dizendo que é produto de furto, roubo ou sumiço, é bom você devolver, tomar a providência. O governo lançou esse programa Celular Seguro exatamente para combater o roubo e o furto, porque todo mundo sabe, todo mundo comenta. Por que tem tanto roubo disso ou daquilo? Porque tem gente que compra o roubado, né? Que não está preocupado com nada e agora o celular está virando uma coisa séria, né? Além disso, o programa envia essas mensagens aí com a restrição exatamente para minimizar essa receptação. O crime é receptação. Então, o que fazer em caso de roubo ou furto do seu celular? Se o seu celular for roubado ou furtado, você tem que registrar um boletim de ocorrência, bloquear o e-mail, né, que é o número do aparelho, o número da carcaça, junto à operadora, para que esse processo todo seja desenvolvido, né? E é claro, tem que alterar as senhas dos aplicativos, comunicar a conta bancária, cartão de crédito e tal, para que as providências sejam tomadas. Para você que vai comprar, é preciso verificar a situação do celular. Você pode consultar o site da Anatel, né, com o número do seu aparelho, ou utilizar o aplicativo Celular Seguro, porque aí você vai ter mais segurança. Não posso dizer que seja 100%, porque nada é no final das contas, mas ajuda um bocado. A ideia do programa Celular Seguro é essa mesma, né, de minimizar o furto, o roubo de aparelhos no Brasil, que chegou a um nível assustador. Vamos lá, agora a notícia comigo aqui. O Ministério da Agricultura e Pecuária acaba de lançar o Conecta Agro. É uma ferramenta interativa desenvolvida para fortalecer o fluxo de informações e ampliar as exportações e a presença internacional do agronegócio brasileiro. A nova tecnologia reúne informações sobre intercâmbio comercial, eventos, feiras e a atuação de 40 representantes agrícolas em países considerados estratégicos para o comércio exterior brasileiro. De acordo com o Ministério, com franquias agrícolas posicionadas em 38 postos ao
ao redor do mundo, o Brasil mantém uma presença ativa em mercados considerados prioritários, com destaque para o recente incremento em países da África. E o Conecta Agro quer fazer esse intercâmbio e facilitar aí a venda de produtos brasileiros para o exterior. E agora vamos falar de saúde. Todos os municípios brasileiros podem solicitar equipamentos odontológicos para unidades do SUS. Mas atenção, as solicitações devem ser feitas até o próximo domingo, dia 13. Lademir Filipim, fale mais sobre essa iniciativa aí do Ministério da Saúde. Todos os municípios do país podem solicitar o recebimento de equipamentos odontológicos em unidades do Sistema Único de Saúde. A ação tem como objetivo ampliar e qualificar o cuidado integral da população. Para adquirir o equipamento, as solicitações devem ser feitas por meio da plataforma e-Gestor até o próximo dia 13. A iniciativa promovida pelo Ministério da Saúde faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente. O projeto teve início no último dia 3 de abril. No total, foram investidos R$22 milhões para a aquisição de mais de 15 mil equipamentos que vão ser distribuídos aos municípios contemplados. Não há limite para a quantidade de equipamentos que cada localidade pode solicitar. Os pleitos vão ser atendidos conforme a disponibilidade de aparelhos. Outro fator em consideração é o grau de vulnerabilidade dos municípios. A medida atende ao princípio da equidade. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim. O assunto é clima. De acordo com o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, as chuvas acumuladas entre outubro de 2024 e março de 2025 reduziram a intensidade da seca em parte das regiões norte e centro-oeste. José Carlos Andrade, é com você essa notícia. As chuvas acumuladas entre outubro de 2024 e março de 2025 reduziram a intensidade da seca em parte das regiões norte e centro-oeste. De acordo com o Índice Integrado de Seca, o número de municípios em situação de seca moderada e extrema caiu de 2.954 em outubro de 2024 para 1.907 em março de 2025. As cidades nessas condições agora estão concentradas nas regiões centro-sul do país. Os dados estão presentes na nota técnica produzida pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI. O monitoramento da propagação da seca em março de 2025 indica que a maior parte da região centro-sul está em estágio de atenção, indicado na cor laranja. A situação de atenção é definida quando o índice de chuva e a umidade do solo estão em níveis críticos, o que indica o início das condições de seca. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O governo federal intensifica o combate à dengue em 80 cidades prioritárias. Mais da metade dos municípios é de São Paulo. Ações incluem vacinação, centros de hidratação e novos equipamentos de controle do mosquito. Estefânia Lima. O Ministério da Saúde está intensificando as ações contra a dengue no Brasil. Para reduzir casos graves e óbitos, a pasta anunciou nesta terça-feira que o foco inicial das ações é voltado a 80 cidades com alta transmissão da doença e com mais de 100 mil habitantes. Dos 80 municípios, 55 são do estado de São Paulo. A lista completa está disponível no site gov.br/saúde. Já no primeiro momento, a Força Nacional do SUS vai montar até 150 centros de hidratação, cada um com até 100 leitos. O investimento total, segundo o Ministério, é de R$300 milhões. As cidades também vão receber apoio para ampliar a vacinação, com ações como busca ativa de não vacinados, monitoramento de estoques e garantia de abastecimento. 16 municípios vão oferecer a vacina contra a dengue pela primeira vez. Até o fim de abril, o governo pretende distribuir mais de 1.200 equipamentos de UBV, ultra baixo volume, tecnologia de última geração no controle de vetores para impedir surtos.
De acordo com o Ministério, até março de 2025, o Brasil teve uma queda de 75% nos casos e 83% nos óbitos por dengue em relação ao ano passado. Mas o alerta continua. Os meses de abril e maio são de maior risco, especialmente no Sudeste. Para mais informações, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Apesar da queda nos casos e óbitos por dengue, como nós ouvimos aí no boletim da Estefânia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca que estados, municípios e o Distrito Federal precisam estar vigilantes, além de também apresentar as ações que vão ser realizadas pelo Ministério da Saúde. Vamos ouvir. Nós estamos preparados para instalar 150 centros de hidratação, que tem 100 leitos cada um deles. Se for necessário, nós faremos isso. Nesses 80 municípios, nesses estados, onde tem a grande concentração de casos hoje, e o grande esforço nesses estados é orientar a população, qualificar seus profissionais de saúde, organizar o atendimento de uma forma que a gente reduza caso grave e óbito. O outro foco nosso é os demais estados do país, os demais municípios do país, compreenderem que o fato da gente ter reduzido em 75% o número de casos, ter reduzido em 82% o número de óbitos, não é motivo para baixar a guarda em relação à vigilância, às ações de mobilização. Você aí que está ouvindo essa mensagem no rádio, está ouvindo esse barulhinho? É um sinal para você ficar atento e não perder tempo em caso de sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se sentir mal-estar, febre, dores no corpo e manchas vermelhas, beba bastante água, não se automedique e procure a unidade básica de saúde mais próxima. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Saiba mais em gov.br/mosquito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, co-presidiu a primeira reunião do Grupo Central do Conselho de Campeões. O encontro contou com a presença remota de representantes de vários locais do mundo que conversaram sobre os próximos passos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Érica Braz tem os detalhes. O Conselho dos Campeões, grupo que gerencia a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, se reuniu virtualmente nesta segunda-feira, 7 de abril, para discutir os desafios atuais, as melhorias e as ações a serem implementadas nos próximos anos para alcançar os objetivos da aliança. A reunião foi co-presidida pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. O ministro é co-presidente do Conselho, juntamente com um representante da Espanha. Na co-presidência, junto com a Espanha, do Grupo Central da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, aprovamos a garantia já de 13 países que passam a ter as condições de um plano nacional e receber recursos de países que já anunciaram ajuda financeira, ajuda com conhecimento, com apoio técnico, com financiamento. Segundo Wellington Dias, a reunião marca um passo importante na operacionalização das decisões do Conselho de Campeões e acelera as ações concretas em busca do combate à fome e da redução das desigualdades sociais em todo o planeta. Reportagem Érica Braz. Olha, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza representa um passo importante na direção de um mundo mais justo, equitativo, sem fome, evidentemente, né? No entanto, o sucesso dessa iniciativa, que é uma proposta do Brasil, originalmente do Brasil, né, depende do compromisso e da ação de todos os envolvidos e, é claro, evidentemente, de outros países, né? A desigualdade social não é apenas uma questão ética, mas também é um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Esse tão falado desenvolvimento sustentável, o que é isso? Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades nossas, a geração atual, sem comprometer
a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Ou seja, a gente não pode acabar com tudo, né? Tem que deixar para as próximas gerações. A fome e a pobreza geram instabilidade social, conflitos, migrações em massa, né? Gente fugindo da fome, afetando a segurança e a prosperidade de todos os países, em última instância. Portanto, combater a desigualdade social é importantíssimo do ponto de vista moral, é uma necessidade global. Olha só, a gente ouve falar que saem esses relatórios, essas reportagens, bilionários estão aumentando, mercado de luxo não sofre com inflação, mercado de luxo não sofre com a dengue, com a Covid, não sofre com nada. Mercado de luxo é uma beleza, né? Tá sempre em vendas altas, aquelas bolsas milionárias, carros espetaculares, relógios de $1 milhão, número crescente de bilionários no mundo. E aí, muita gente se pergunta, como é possível está crescendo o número de bilionários e a miséria extrema também crescendo, com mais gente passando fome. Passando fome, gente. A gente não está falando do cara comprar um relógio, um tênis, uma camiseta, não. Estou falando de gente passando fome. E isso em vários países do mundo, inclusive, infelizmente, no Brasil, né? É claro que isso é impulsionado por uma série de situações. Por exemplo, a globalização, embora tenha impulsionado o crescimento econômico do mundo todo, acabou aumentando essa desigualdade. A concentração de riqueza em escala global permite que grandes empresas, corporações multinacionais e, é claro, indivíduos que são diretores, donos dessas empresas, acumulem vastas fortunas, enquanto muitos trabalhadores que fazem o dia a dia dessas empresas enfrentam salários estagnados e condições precárias de trabalho. A competição global muitas vezes leva a uma corrida onde as empresas, essas gigantescas, milionárias, o que elas fazem? Buscam estar sempre reduzindo os custos. Isso resulta em quê? Menos gente trabalhando, quem está trabalhando ganha menos, é a precarização do trabalho. A gente fala da automação, da tecnologia avançando no mundo. A automação e a inteligência artificial estão transformando-se o mercado de trabalho, mas num primeiro momento, o que está acontecendo é a diminuição do mercado de trabalho. Tem gente que não está se adaptando, não está conseguindo utilizar as ferramentas eletrônicas, vamos dizer assim, e não está se mantendo no mercado de trabalho. Essa mudança tecnológica pode levar a um grande desemprego, chamado pelos especialistas desemprego estrutural. E isso é o quê? É mais exclusão social, especialmente daqueles que não têm acesso a uma educação, a um treinamento, a uma atualização, uma modernização. Então, a riqueza criada pela tecnologia tende a se concentrar na mão de quem? Dos donos dessa tecnologia, das empresas de tecnologia, e essa não é a forma de distribuir essa riqueza, né? Por quê? Porque estão preocupados com redução de custos, né? E aí há esse problema. Então, os bilionários e as grandes corporações hoje exercem uma influência significativa sobre políticas públicas em vários países do mundo. Essa concentração de poder pode levar a problemas mais graves para todos os estados envolvidos. Em resumo, o aumento da desigualdade é um problema de várias interpretações, de várias facetas, né? Que exige aí soluções abrangentes e coordenadas. Políticas públicas que promovam a justiça social, a igualdade de oportunidades e a redistribuição de renda são essenciais para construir um mundo mais justo e equitativo. E aqui, é claro, a gente ressalta aí essa aliança global contra a fome e a pobreza, tomara que ela vingue e dê resultados de fato, resultados práticos. 4h28. Você já ouviu falar do escândalo? Mudar de assunto. Propinoduto. Nossa, é mais ou menos, é perto, né? É perto. Bom, também corrupção atrapalha um bocado o desenvolvimento da riqueza no mundo, né? Propinoduto. O caso veio em nota em 2003, quando foi descoberto o esquema de auditores das Receitas Federal e do Rio de Janeiro para cobrar propina de empresários. A novidade sobre esse caso é que a Advocacia Geral da União obteve uma decisão favorável para que os herdeiros de Rodrigo Silveirinha Correia, um dos líderes do esquema, paguem 287 milhões em ressarcimento à União. E olha aí, os herdeiros do
corrupto, vamos dizer, entre aspas, né? Que era o Rodrigo Silveirinha Correia, vão ter que devolver 287 milhões. Esse é o tema do Boletim AGU Brasil de hoje. Vamos ouvir. Imagine um caso assim. A Justiça confirma esquema de corrupção com desvio de dinheiro público, só que quando sai a decisão final, um dos condenados já havia falecido. O dinheiro desviado deve ou não ser devolvido pelos herdeiros? A Justiça disse que sim. O caso da vida real ficou conhecido como escândalo do propinoduto e veio à tona em 2003, quando foi descoberto um esquema de auditores da Receita Federal e da Receita do Rio de Janeiro que cobravam propina de empresários. Rodrigo Silveirinha Correia foi apontado como um dos chefes do esquema. Ele foi subsecretário de Administração Tributária do Rio quando o crime aconteceu, mas faleceu em agosto de 2023, antes do trânsito em julgado da condenação. A Advocacia Geral da União já havia conseguido na Justiça bloquear bens do ex-auditor na Suíça e pediu então que a morte dele não impedisse o retorno do dinheiro desviado. Agora, em decisão recente, o juiz da 10ª Vara Federal do Rio concordou com os argumentos da AGU de que a morte do condenado não evita as consequências civis do crime que ele praticou e, assim, não legitima que o patrimônio obtido de forma criminosa seja transferido aos herdeiros. O advogado da União, Eugênio Lins de Albuquerque, da Coordenação da Defesa da Probidade da 2ª Região, disse que o caso mostra a importância de se persistir na defesa do patrimônio público. Essa nova vitória judicial indica que não devemos desistir jamais da luta para a defesa do interesse público e que a proteção ao erário pode ser trabalhosa, por vezes lenta, mas dela não devemos desistir jamais, porque isso significaria recompensa aos desonestos. Os herdeiros de Silveirinha terão de pagar 287 milhões de reais em ressarcimento à União. Este valor, que já está com juros e corrigido pela inflação até abril de 2024, corresponde ao montante que foi depositado pelo ex-auditor em um banco na Suíça, para ocultação de patrimônio decorrente de lavagem de dinheiro entre 1999 e 2002. O procurador Glaucio de Lima e Castro, da AGU, disse que fica uma lição para os corruptos. O caso do propinoduto é um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. E essa vitória emblemática da AGU envia um recado claro a quem pensa em se envolver em corrupção e garante que esses recursos sejam revertidos em prol da sociedade brasileira, por meio de políticas públicas como saúde, educação e segurança pública. O valor a ser devolvido ainda pode aumentar, visto que falta a atualização de juros e inflação do último ano. O cálculo final só será incluído na ação quando não houver mais chances de os réus recorrerem. De Brasília, Ingrid Suete. E para fechar o nosso giro de notícias de hoje, o Ministério das Comunicações apresentou os primeiros protótipos da antena e do conversor da TV 3.0. A demonstração foi feita em um evento mundial de radiodifusão que ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Lucília Araújo, conta essa novidade aí pra gente. O Ministério das Comunicações apresentou os primeiros protótipos da antena e do conversor da TV 3.0. A demonstração foi feita em um evento mundial de radiodifusão que ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último final de semana. O governo federal destacou o avanço e reforçou que os custos dos equipamentos vão ser acessíveis. Segundo o Ministério das Comunicações, inicialmente os aparelhos podem ter preços mais altos, mas a tendência é que fiquem mais baratos com a produção em escala. A TV 3.0 vai integrar canais à internet, ao substituir os canais numéricos por aplicativos. A qualidade da imagem irá, no mínimo, quadruplicar, segundo o Ministério. O padrão atual, com TV digital em Full HD, irá passar para 4K ou até 8K. Com som imersivo, o telespectador vai ter a sensação de estar dentro do ambiente exibido na tela, além de disponibilizar conteúdo sob demanda, como séries, jogos ou programas diversos. O governo estuda distribuir gratuitamente os equipamentos para famílias de baixa renda. A transição deve ser gradual,
começando pelas grandes capitais. A nova tecnologia, segundo o governo, promete transformar a experiência da televisão aberta no Brasil. Consulte mais informações em gov.br/mcom. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta terça-feira, 8 de abril de 2025. Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, terça-feira com céu encoberto pela manhã e sol entre nuvens à tarde. Na capital verde do Brasil, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 90% a 30%. Cuiabá, no Mato Grosso, celebra aniversário com tempo nublado e aquela chuvinha fina ao longo do dia. Na cidade pantaneira, os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 95% a 60%. Nordeste. Em Aracaju, no Sergipe, céu encoberto por nuvens escuras e possibilidade de chuvas isoladas. Na cidade banhada pelo rio São Francisco, a temperatura oscila de 25 a 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Timbaúba, em Pernambuco. Assopra velhinhas com o clima encoberto por nuvens brancas. Na cidade de Zona da Mata, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90% a 40%. Norte. Manaus, na floresta amazônica, amanhece com nuvens escuras e a chuva cai sobre a metrópole ao longo do dia. Na Paris dos trópicos, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 98% a 75%. Santa Cruz do Arari, no Pará, comemora aniversário com céu nebuloso e chuvas isoladas. Na cidade localizada na ilha de Marajó, a temperatura mínima de 24 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100% a 80%. Sudeste. Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, o sol não brilha sobre a Guanabara. A paisagem fica encoberta por nuvens brancas ao longo do dia. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Santo André, no ABC Paulista, celebra mais um ano de vida com céu encoberto e sem previsão de chuva. Na cidade industrial, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 26 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 40%. Sul. Em Florianópolis, na Bela e Santa Catarina, céu encoberto por nuvens escuras e chuvas ao longo do dia. Na Ilha da Magia, os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 23 graus. A umidade do ar marca de 90% a 60%. Quaraí, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com tempo fechado ao longo do dia e chuva durante a manhã. Na cidade construída sobre os Pampas, a temperatura mínima é de 16 e a máxima de 22 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 8 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
lá, aproveita aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário nesta terça-feira, 8 de abril. Parabéns para Cuiabá, no Mato Grosso, Timbaúba, em Pernambuco, Santa Cruz do Arari, no Pará, Santo André, no ABC Paulista e Quaraí, no Rio Grande do Sul, completando mais um ano hoje. É hora de abrir também aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nestas cidades. Cuiabá, 38 pessoas recebem lá o Bolsa Atleta. Quando eu acho um Bolsa Atleta, eu fico empolgado, né? Então, 38 pessoas nascidas em Cuiabá recebem o Bolsa Atleta com apoio previsto para esse ano de R$430 mil. São 37 bolsistas que estão ativos, tudo organizado, 34 atletas na modalidade olímpica e 3 atletas na modalidade paralímpica, tudo lá em Cuiabá. Timbaúba, em Pernambuco, tem vocação agrícola produtora de açúcar. Vamos ver aqui o desenvolvimento produtivo com apoio do governo federal. Simples Nacional, até dezembro de 2024, 873 empresas estavam registradas com sede lá em Timbaúba pelo Simples Nacional. O microempreendedor individual, o MEI, né, tem 1.610 pessoas cadastradas como MEI no município. E aí a gente tem os programas do governo federal. O Acredita, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tem R$424 mil já contratados este ano, no mês de janeiro, né? 8 operações pelo Pronamp, sendo que 12,5% são de microempreendedores individuais, 50% são as microempresas e 37,5% as pequenas empresas. Lá também tem o Acredita Procred 360, com R$150 mil contratados em 5 operações neste primeiro mês de 2025, janeiro, né? Com uma curiosidade, 60% destes contratos são de mulheres, né? Uma nova alternativa de crédito, esse Procred 360, para os empreendedores que por diversas razões não foram atendidos de maneira eficaz pelo Pronamp, né? Esse novo instrumento aí, denominado Procred 360, apresenta-se como uma fonte adicional de financiamento possível com um potencial considerável de impacto, né? Para acessar esse Procred 360, os empreendedores devem solicitar o crédito diretamente nas instituições bancárias. Santa Cruz do Arari, no Pará, fica lá na ilha do Marajó. É o menor município do arquipélago. Santa Cruz do Arari tem Bolsa Família para 1.840 famílias beneficiadas no mês, com recebimento médio de R$680 de benefício para cada uma dessas famílias. Auxílio Gás também tem 1.250 famílias recebendo lá o Auxílio Gás, isso é a posição de fevereiro de 2025, sendo que destas famílias que recebem o Auxílio Gás, 84% são chefiadas por mulheres. Você vê o detalhamento de informação que tem aqui no Comunica BR para você saber, né? Santo André, em São Paulo, é a 15ª cidade brasileira mais desenvolvida e a 8ª cidade mais desenvolvida no estado de São Paulo, segundo a ONU. Transferências aqui do governo federal para o município até janeiro e fevereiro, agora 2 primeiros meses do ano de 2025, o governo federal já transferiu R$77 milhões para o município de Santo André. E olha que interessante, lá tem 417 bolsistas do CNPq, bolsas de pesquisa e formação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do governo federal apoia lá um projeto de inovação que está sendo desenvolvido desde 2023 com recursos da ordem de R$1.100.000. Tem também apoio à inovação empresarial através da Embrap, né? Desde 2003, 3 novos projetos estão sendo desenvolvidos lá em Santo André, São Paulo. Os projetos são distribuídos aí na área de agroindústria, alimentos e bebidas, saúde e sustentabilidade. E para fechar, Quaraí, no Rio Grande do Sul, a gente lembra do Sul como terra de colonos europeus, né? Mas lá também tem muita história indígena. Quaraí, por exemplo, é uma composição de origem indígena que na língua tupi significa Rio do Sol.
Governo federal presente na educação do município de Quaraí, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que entregou em 2024 recursos para os jovens de Quaraí. 2.000 estudantes atendidos em 16 escolas. Tem o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que o município aderiu, portanto recebe recursos do governo federal. Também o Escola em Tempo Integral, o município aderindo ao compromisso, já recebeu este ano R$221 mil repassados ao município para 40 matrículas em tempo integral. Tem 23 escolas beneficiadas pelo programa Dinheiro Direto na Escola, e tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 24 mil exemplares de livros e materiais didáticos para 4 mil estudantes em 23 escolas de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Você pode saber de tudo isso e muito mais acessando o Comunica BR. É só jogar na internet aí, Comunica BR, e aí coloca o nome do seu município para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h44. Assunto Federal. Momento Entrevista. O programa Minha Casa Minha Vida vai atender famílias com renda de até R$12 mil. Com isso, o programa deve superar a meta prevista de chegar a 3 milhões de unidades habitacionais contratadas até o fim do ano. Esse é um dos temas do Momento Entrevista de hoje. A jornalista Mariana Jungmann conversou com o ministro das Cidades, Jader Filho, que também falou sobre outras faixas de renda que o Minha Casa Minha Vida também contempla. Vamos ouvir. Ministro, as novas regras do Minha Casa Minha Vida, elas vão ampliar o atendimento do programa para famílias com renda de até R$12 mil por mês. Mas como é que ficam as outras regras? Qual é o valor do imóvel e os critérios para a seleção das famílias para elas serem atendidas? Mariana, o governo do presidente Lula está criando uma nova faixa do programa, para as famílias da classe média, que são atendidas de 8 mil, as famílias que têm renda de 8 mil até 12 mil reais. A taxa de juros, que é uma taxa de juros subsidiada, uma taxa de juros menor para que as famílias possa caber no bolso das famílias, é de 10,5% ao ano. O limite do imóvel que essas famílias podem procurar e fazer o seu financiamento é de até 500 mil reais. E o número de parcelas vai até 420 meses. O senhor falou 420 meses, é isso? Isso é mais do que a média... 420 parcelas, Isso é mais do que a média que a gente vê no mercado, no financiamento, no mercado em geral, não é, ministro? Exatamente. Como também a taxa de juros é bem maior do que já vinha sendo aplicado para esse grupo de famílias, que era uma média de mais ou menos 12% ao ano. Então a gente diminui a taxa de juros para poder caber no bolso das famílias e aumenta o número de parcelas para ficar mais suave e com isso as pessoas poderem realizar o sonho da casa própria. Por que o governo federal decidiu, ministro, aumentar a faixa de renda para o Minha Casa Minha Vida? Primeiro, era um pedido que o presidente Lula, Mariana, já vinha fazendo há muito tempo, que a gente ampliasse para que mais famílias pudessem ser atendidas pelo Minha Casa Minha Vida. E também nós percebemos que, por conta da taxa de juros estar muito elevada, normalmente quem financiava os imóveis para essa faixa de renda era a poupança. Com a taxa de juros elevada, a gente tem visto muito dinheiro sair da poupança para ir para outros tipos de aplicação. E com isso está faltando dinheiro para financiar a habitação no Brasil por parte da poupança. Então o governo federal o governo do presidente Lula colocou esse recurso que vem do Fundo Social, que vem lá do pré-sal, unindo com uma parte também da poupança mais do LCI, e a gente está conseguindo 30 bilhões de reais para financiar as famílias de 8 até 12 mil reais. Então a gente acredita que no ano de 2025 a gente vai financiar 120 mil famílias que vão poder aí tomar financiamento para realizar o sonho da casa própria. Ministro, o programa foi reformulado em 2023, os imóveis passaram a atender novas exigências de características mesmo dos imóveis. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Quais as características que os imóveis do Minha Casa Minha Vida têm e se esses imóveis serão atraentes para as famílias de classe média também? Na verdade, Mariana, nós não vamos fazer especificações aos imóveis para essa faixa de renda, O que a gente faz a limitação é para os imóveis até 500 mil reais.
Óbvio que a Caixa Econômica Federal, que é o braço executivo do Ministério das Cidades, vai avaliar se esses imóveis, de fato, eles podem, né, se eles custam exatamente R$500 mil no mercado. Elas fazem a avaliação. Então, as famílias podem escolher onde é que elas querem morar, ver quais são os melhores, se eles têm piscina, se tem playground, se é mais espaçoso, se ele está melhor localizado. Para nós, o que a gente quer, na verdade, é dar o direito das famílias escolherem qual é o imóvel que é da preferência delas, com um limite, como eu disse para vocês, até R$500 mil. E esses imóveis podem ser já prontos ou tem que ser imóveis que estão em construção? A gente vai financiar tanto quanto imóveis que estejam na planta, que imóveis sejam lançados pelo mercado imobiliário. O que, na verdade, a gente tem são condições diferentes. Para os imóveis que são usados, a gente tem algumas especificações, como, por exemplo, nós não financiamos 100% dos imóveis usados, mas quando se refere a imóveis novos, a gente vai fazer o financiamento total. Com isso, a gente também está de olho em fazer com que mais oportunidades de emprego estejam disponíveis no mercado, né? O Minha Casa Minha Vida, além da gente realizar o sonho da casa própria, a gente também quer ajudar na economia, gerando emprego, gerando renda. E isso tem dado resultado. No ano passado, só para você ter uma ideia, Mariana, mais da metade de tudo que foi lançado no Brasil em termos do mercado imobiliário foi no setor da construção civil, foi pelo Minha Casa Minha Vida. E isso ocasionou com que o PIB da construção civil crescesse 5,1%, acima do que cresceu o PIB do Brasil, que cresceu a 3,8%. Então, se de um lado a gente quer realizar o sonho da casa própria, no outro a gente também quer gerar emprego e renda para o Brasil, melhorando a nossa economia. Ministro, então, no caso dos imóveis usados, a diferença para os novos é que a família tem que dar uma entrada para adquirir esses imóveis, né? Como é que funciona essa entrada? Mariana, na verdade, as famílias do faixa 1 e do faixa 2, elas têm que dar uma entrada de 20%. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, dos imóveis usados, ele financia 80% do valor para as famílias, né? Quando se trata da família do faixa 3, a gente, quando está na região sul e sudeste, o valor que a gente financia é de 50%, e para as regiões norte e nordeste, a gente financia 70% do valor do imóvel. E aí, para o faixa 4, a tendência é que isso fique como é na faixa 3? Isso ainda vai ser definido pelo Ministério? É muito parecido, deve ser definido pelo Ministério, como normalmente, como está acontecendo já com a faixa 3. Certo. Então, vamos, só para a gente colocar o nosso ouvinte mais claramente sobre cada faixa, a faixa 1 e a faixa 2 são as duas menores faixas de renda, né? E a faixa 3 é para quem tem renda até R$8 mil, e a faixa 4 agora, essa nova faixa que foi criada, para quem tem renda até R$12 mil, né? Familiar. Exatamente. A faixa 1 são aquelas famílias que ganham até R$2.800. A faixa 2 são aquelas famílias que ganham até R$4 mil, de R$2.800 até R$4.800. A faixa 3 é aquela que ganha de R$4.800 até R$8 mil, e a faixa 4 de 8 até R$12 mil. Certo, ministro. E aí, a gente está falando aqui, então, dessa novidade, que é a criação da faixa 4, mas para as outras faixas de renda, então, não muda nada, né? Quem já tinha ali seu plano de procurar o Minha Casa Minha Vida e tem uma renda menor do que essa que nós estamos falando aqui, de até R$12 mil, para essas pessoas não muda nada? Não, exatamente. A gente vai continuar financiando para todas as faixas. Só para você ter uma ideia, Mariana, hoje a maioria dos financiamentos que nós temos feito do Minha Casa Minha Vida tem sido para a faixa 1, que é aquela faixa até R$2.800. Com isso, o que está se alcançando, né? Com todas essas alterações, a gente aumentou o subsídio, né? Ele passou para R$55 mil, a gente reduziu a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história de todos os programas habitacionais do Brasil. Com isso, a gente está conseguindo fazer a justiça social. Famílias que antes não conseguiam ter acesso à sua casa própria, famílias de rendas mais baixas, elas estão agora conseguindo ter o financiamento, e com isso, obviamente, a ideia que o presidente Lula teve, né, quando criou lá em 2009 o programa, um programa que já entregou
mais de 8 milhões de unidades habitacionais, está alcançando de maneira plena o seu objetivo, né? Que é financiar para todas as faixas de renda. Todas as famílias conseguem, levando até a Caixa, mostrando a sua renda. Aquelas famílias que têm renda, inclusive as que têm renda mais baixa, têm conseguido fazer o seu financiamento do seu Minha Casa Minha Vida. Fora isso, nós estamos fazendo também, a partir do Orçamento Geral da União, nós estamos fazendo seleção também. Já fizemos a seleção e vamos continuar fazendo. Vem para o faixa 1, né, que são aquelas famílias até R$ 2.800, né, onde nós fizemos no ano de 2023 uma seleção de 135 mil novas unidades habitacionais, e nas próximas semanas, Mariana, nós vamos fazer uma nova seleção com mais 100 mil novas unidades. Com isso, de um lado a gente atende com financiamento, do outro a gente atende aquelas famílias que são naquelas faixas de renda mais baixas também com Minha Casa Minha Vida subsidiado, que é aquele que as famílias têm que entrar com uma pequena parcela só, mas recebem o seu imóvel, ele com varanda, com biblioteca, como o presidente Lula tem nos exigido. Tá certo. Quantas unidades já foram contratadas, ministro? Até agora já foram contratadas mais de 1.400.000 novas unidades, né? A meta que o presidente Lula nos deu foi de 2 milhões de unidades habitacionais, mas a gente já aumentou essa meta para 2,5 milhões, e agora com faixa 4 a gente começa a se aproximar de 3 milhões de novas unidades habitacionais contratadas em 4 anos. Nesse caso a gente está falando de novas unidades, né? De apartamentos novos, apartamentos ou casas. Nesse aí, lembro que o financiamento, a gente pode financiar imóveis usados também. Então, tem imóveis novos e imóveis usados, né? Certo. Claro, o Minha Casa Minha Vida, que são aqueles subsidiados, né? Como eu estava dizendo para vocês, que são com o Orçamento Geral da União, todos esses sim, tem que ser imóveis novos. Ouvimos a entrevista com o ministro das Cidades, Jader Filho. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço. O Ministério do Turismo, em parceria com o Senac, está oferecendo quase 2.000 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados para o setor turístico. Lucília Araújo explica a novidade. O Ministério do Turismo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, está oferecendo 1.910 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados para o setor turístico. As inscrições estão abertas até 25 de abril e a seleção deve ser feita por ordem de registro. Os cursos estão disponíveis em 22 estados e incluem opções como qualidade no atendimento ao turista, boas práticas na manipulação de alimentos e recepcionista em meios de hospedagem. Podem participar da seleção pessoas com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos. O candidato também não pode ter abandonado cursos gratuitos do SENAC no último ano, além de atender aos requisitos específicos de cada curso. A matrícula deve ser feita presencialmente, com a apresentação de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade. De acordo com o governo federal, os candidatos aprovados vão ser comunicados por e-mail ou telefone, exceto em São Paulo, onde a lista deverá ser divulgada publicamente. Para mais informações sobre os cursos, acesse gov.br/turismo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E atenção, a 31ª edição do Prêmio Jovem Cientista está com inscrições abertas até 31 de julho. Saiba mais com Claudimário Carvalho. Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para a 31ª edição do Prêmio Jovem Cientista. O tema deste ano é Resposta às Mudanças Climáticas, Ciência, Tecnologia e Inovação como Aliadas. A premiação reconhece ideias que contribuam para enfrentar os efeitos do aquecimento global, como secas, enchentes e eventos climáticos extremos. Podem participar estudantes do ensino médio, graduação, pós-graduação, mestres e doutores com até 39 anos de idade. As 5 categorias contempladas são mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio, mérito institucional e mérito científico.
Os prêmios incluem bolsas de pesquisa, equipamentos e valores em dinheiro que variam de 12 mil a 40 mil reais, além de reconhecimento público. As inscrições devem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.br. Segundo o governo federal, a iniciativa reafirma o papel da ciência brasileira como pilar essencial para um futuro mais justo, sustentável e resiliente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E antes de encerrar, vamos aos destaques da Voz do Brasil. Você vai ouvir hoje a entrevista com o ministro Valdez Góes, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, que vai falar sobre as ações do governo federal diante das chuvas no Rio de Janeiro e o Defesa Civil alerta. É logo mais à noite, às 19 horas, eu e Mariana Jungmann, à frente da Voz do Brasil para todas as emissoras de rádio do país. E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 4h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.